Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O livro do Atos, né, dos Apóstolos, ou seja, a ação dos Apóstolos, né, de Jesus, logo após a ascensão de Jesus. Então marcou a história daqueles homens pela qual Jesus preparou. Jesus separou ali 12 homens, né, para estar ali junto com ele. Esses 12 homens amados receberam ensinamento direto de uma fonte maravilhosa, uma fonte especial, que era do próprio Senhor Jesus. Jesus, amados, ele se deteve esse tempo aqui na terra justamente para ensinar e repassar tudo aquilo que aqueles homens precisariam para poderem cumprir a missão pela qual Jesus disse: eu vou, mas vocês vão ficar aqui, e obras maiores ainda do que vocês vão fazer, porque eu vou estar junto com o Pai. Então ele deixou para a igreja essa tremenda responsabilidade de dar continuidade à obra de Jesus. Não é porque ele deixou incompleto, até que ele lá na cruz do Calvário ele disse: vai estar consumado. Consumado o quê? O plano da salvação, pela qual Jesus foi responsável. Amém? Mas aí, amado, você vê que até então a ação do Espírito Santo, como eu ensinei aqui para vocês, no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era uma concessão de Deus para os homens. Quando Deus precisava falar, ou Deus precisava usar um homem como seu instrumento, o Senhor lhe concedia o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava disponível até então. A gente precisa entender isso. Alguém aqui acha difícil entender isso? Você ainda não compreendeu as explicações que eu dei? Acha difícil entender, tá? Pronto. Mas nós temos que ver o seguinte. Deus no Antigo Testamento, ele havia uma manifestação. Deus é Espírito. Ninguém vê a Deus. Então Deus diz que ninguém jamais viu a Deus. Tá? Mas Moisés viu pelo menos as costas de Deus. Moisés ansiou ver a Deus. Mas a intimidade pela qual Moisés tinha com Deus, e Deus lhe concedeu, tá, a uma forma humana, tá, de poder ali enxergar aquilo que para Moisés seria Deus. Mas Deus não seria apenas nas costas. Tá? Deus diz que Deus é Espírito, a gente jamais viu a Deus. Mas foi uma concessão, amados, para Moisés. Deus ali estava expressando um desejo de Moisés. Então você vê que Deus é muito maravilhoso, né? Mas quem é o homem para que possa pedir ou requerer alguma coisa de Deus? Requerer a presença de Deus, onde a própria palavra de Deus diz que ninguém jamais viu a Deus. Aí Moisés não quer que ler. Sabe por quê, amados? Porque há uma necessidade do homem de ter um encontro com Deus. Há uma necessidade do homem, na forma de filho, conhecer o Pai. Deus é Espírito. E então, amados, ficava muito complicado para o homem, depois do pecado, ele poder ter essa conexão com Deus. Porque Deus não manda para pecar, mas Deus, na sua graça e misericórdia, resolveu, amados, o plano da salvação, resgatar o homem perdido. Mas ali houve um processo, você vê, amados, que todo o Antigo Testamento é um processo, é uma preparação. Preparação para quê? Para a manifestação do próprio Deus em carne e osso aqui na terra, na forma da pessoa do Senhor Jesus. Então, todo o Antigo Testamento, ele foi ali uma preparação, a manifestação de Deus, prodígios, sinais, maravilhas, usando os homens, usando os profetas. Mas para que o homem pudesse realmente entender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, precisava do Espírito Santo. Você pode ver que muitas vezes havia várias pessoas, mas somente aqueles que Deus conhecia, concedia o Espírito Santo, é que entendia a voz de Deus. E você pensa que hoje não é assim? Mano. Hoje é a mesma coisa. Se você não tem uma liberdade do Espírito Santo movendo na sua vida, se você não tem uma liberdade do Espírito Santo nos seus ouvidos, você não tem condição de ouvir a voz de Deus. Você não conhece a voz de Deus. E aí Satanás se aproveita disso. Porque ele se faz até de anjo de luz. Ele é um lobo que se veste de ovelha para enganar o aprisco. E aí, como você não tem esse entendimento, mas precisa também colocar em prática. Filho, eu quero ouvir tua voz. Mas será que se Deus falar, você vai entender o que Deus está falando? Ou vai realmente saber que é Deus? Porque muitas vezes a gente espera um estímulo. Você espera algo sobrenatural.
Algo tremendo que seja realmente, que possa testificar que é Deus falando com você. E Deus falando tão suavemente, às vezes através de uma brisa, através do vento que sopra. Porque nós temos essa concepção de Deus. Então, amados, nós precisamos entender essa questão da ação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus estava preparando o povo para a vinda de Jesus. E apesar de todo esse tempo de preparação, quando Jesus veio, o que aconteceu? Rejeitaram Jesus. Por quê? Porque os homens se apegaram à lei, rejeitaram a graça de Deus, rejeitaram a providência de Deus. Por quê? Porque julgaram a aparência. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque muitas vezes nós rejeitamos a própria presença de Deus, porque nós olhamos para a aparência das pessoas. Mas Deus usa os homens para fazer a vida. Muitas vezes você está olhando, Deus, será que tu está olhando? Deus, eu não estou te sentindo. Isso eu disse, eu estou aqui. Aquela pessoa que está do teu lado, aquela que tem falado com você, que tem lhe aconselhado, que tem lhe abençoado, você não tem percebido que é Deus. Mas o Senhor disse que nós devemos acolher os estrangeiros, porque muitas pessoas que fizeram isso acolheram anjos se materializam. Eu não, nosso meio teológico, não digo nosso meio teológico, eu vou falar do meu meio entendimento. Não há na Bíblia uma conclusão de que forma é o anjo. Quando nós pensamos em anjo, nós pensamos de quem não é essa forma aqui. Tá? Mas, pelo que pessoas tiveram experiências sobrenaturais, anjos têm várias formas. Inclusive, eles podem se materializar e vir na forma de um homem, assim como aconteceu com Abraão. Ele recebeu 2 anjos, inclusive o Senhor Jesus. Mas os anjos, eu posso falar isso, mas Jesus não. Jesus, ele nasceu. Tem uma forma. Tá? Então, mas nós precisamos entender isso. Que muitas vezes no nosso anseio de ouvir Deus, de querer falar com Deus, e rejeitamos quando Deus faz isso. Porque a gente quer que Deus se manifeste do nosso jeito, da nossa forma. Não é. Aí você precisa, amados, entender que só o Espírito Santo de Deus é que realmente vai testificar essa voz de Deus, essa presença de Deus, essa palavra de Deus. É o Espírito Santo. E até então no Antigo Testamento era uma concessão que Deus fazia. Por quê? Porque havia mais um plano de Deus. Deus, amados, ele não fica fazendo plano e apagando igual nós, igual eu faço. Eu digo, não, vou fazer assim na igreja e tal, e depois eu vou fazer de novo lá o projeto de dá certo assim. Não, porque vai gastar muito mais. Não, vou ter que diminuir. Não, esse espaço aqui está muito grande, não, está muito pequeno. Aí eu fico mexendo. Sabe por quê? Porque eu não sou perfeito. Os meus planos e projetos são imperfeitos. Os nossos planos e projetos são imperfeitos. Mas os planos de Deus não. Os projetos de Deus não. Deus não apaga. Ele sabe tudo e todas as coisas. Deus não apaga os seus planos. Deus não apaga os seus projetos. Ah, pastor, mas aqui tem na Bíblia que diz que Deus se arrependeu de ter feito os homens. Amados, eu quero que você entenda e aprenda uma questão também teológica. E se você levar as coisas para o pé da letra, você não vai se dar bem, não. Você vai se desviar. Você sabia? Muitas pessoas que levaram a Bíblia ao pé da letra se desviaram. Sabia disso? Eu sei o que é isso aí, viu? Eu sei o que é isso. Mas por isso que nós precisamos de estudar e conhecer a Bíblia. E principalmente, amado, vir à igreja, para ouvir a palavra de Deus, o ensinamento, o estudo, que os pastores estão ali concedendo de graça para vocês. Talvez você tenha preguiça de estudar. Tem até a ver a Bíblia, para ler, mas não estudar. Então, amados, nós temos que ver o seguinte: quando diz aqui a palavra de Deus que Deus se arrependeu de ter feito o homem, não foi só uma vez. É porque, amados, aquela pessoa que recebeu essa revelação de Deus, mas a revelação de Deus é transcendental. A revelação de Deus é muito grande para nós. Olha o tamanho da nossa cabeça, do cearense tem uma vantagem, né? Certo? Tem os outros do sul, né? O pessoal tem a mente mais estreita, o cearense tem a cabeça mais. Se bem que aqui é mais difícil. Mas, amados, nós precisamos entender isso.
E aí, amados, aquilo que esses homens receberam de Deus é grande, é imenso. E foi uma forma, amados, deles traduzir o sentimento de Deus. Isso não significa que Deus se arrepende. Porque se Deus se arrependesse, ele não sabia o que vai acontecer amanhã. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, depois. Até a eternidade, como vocês sabem. Então, como é que eu vou fazer uma coisa sabendo que não vai dar certo? Eu vou botar ali e depois vou dizer, me arrependi. Não, é uma forma de expressar ali o sentimento da parte de Deus, de humanizar o sentimento de Deus. Pronto, para ficar mais fácil para você. Então, assim, a Bíblia muitas vezes se manifesta. Eu tenho uma Bíblia de estudo, a NVI de estudo, eu comprei essa Bíblia, essa sentido, essa altura, que era estreitinha, mas uma coisa eu achei interessante, logo nas primeiras páginas dessa Bíblia de estudo, foi muito bom para mim. Foi algo realmente que trabalhou meu coração, porque Satanás usa até a Bíblia para desviar o crente. Sabia? Tem muito crente que se desviou por causa da Bíblia. Mas não foi a Bíblia, não é? A Bíblia é completa, ela é inerrante como não aprendemos, mas foi por causa da sua interpretação. E aí, amados, logo nas primeiras páginas da Bíblia tem dizendo, ele mostrando a dificuldade que foi para traduzir textos que têm línguas que nem mais existem. Você já pensou, Marcos, isso aqui primeiro de Gênesis, tá? Os 5 livros de Moisés, você já pensou a língua que existia naquela época, que não já mais existe hoje? Eu vi pedaços, trechos que eles pegaram e fizeram uma adaptação para poder formar uma frase, porque senão não dava. Então, nessa Bíblia, ela fala o seguinte, que quando você for ler a Bíblia, tem humildade. Ele está questionando, apontando. Tem humildade. Porque muitos amados que traduziram essa Bíblia, principalmente essa NVI, já morreram antes de terminar a tradução. Já não existiram, não contemplaram a tradução bíblica. Porque 10, 20 anos para fazer uma tradução, porque não é fácil não. Aí a gente pega aqui, não pagou preço nada, não sei comprar a Bíblia e está questionando a Bíblia. Questionando a palavra, mas atrás de pretextos para questionar a Bíblia. Tem que faz isso. Muitos me perguntam certas coisas. Quando eu vejo, não é porque quer conhecer a Bíblia, quer questionar. Mas pastor, está aqui fora, o que está dizendo isso? Quando eu vejo isso, estou fora. Eu não estou aqui para questionar as escrituras. Quem sou eu? Assim, o apóstolo Paulo, miserável homem pecador que eu sou. Tá? Então, amados, eu estava falando, os planos e projetos de Deus. Deus arquitetou um plano. Jesus veio executar. E aí ele planejou o plano da salvação. Ele planejou de que aquele período do Antigo Testamento era Deus se revelando ao homem através do homem. Através da sua palavra, assim diz o Senhor. Mas Deus planejou que a um determinado tempo não era mais assim diz o Senhor. Era o Senhor da dizendo. Jesus não dizia assim diz o Senhor, assim, não. Mas ele falava tudo que era do Pai. Ele disse: o que eu falo não é de mim mesmo, mas do Pai. Mas ele não precisava mais dizer assim diz o Senhor. Por quê? Porque Jesus é o próprio Senhor. Então era o próprio Senhor falando aos homens, mas no Antigo Testamento era assim diz o Senhor. Vocês estão entendendo? Então o plano de Deus, o projeto de Deus, ele estava se cumprindo. E aí, amados, depois do próprio Deus falando ao homem pessoalmente na pessoa de Jesus, aí o próximo plano era Deus falando ao homem, aonde? Dentro do próprio homem, através do Espírito Santo de Deus. E hoje eu posso chegar e dizer assim: olha, o Senhor falou comigo assim. Olha, Deus disse assim, interessante, Deus falou comigo isso. Por que eu estou dizendo isso hoje? Porque o meu tempo foi para hoje, o nosso tempo é para hoje. Não é mais assim, diz o Senhor. Não é o próprio Senhor na pessoa do Senhor Jesus, mas é o próprio Deus em nós falando aqui. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu tive. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus. Você ouviu, mas não ouviu? Eu não sei se você teve essa experiência, mas eu tive. Amados, é algo que você não sabe explicar. Sabe por quê? Porque ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. É algo
que você procura palpar, mas não consegue. Eu tenho dificuldade de explicar. A voz de Deus falou comigo. Mas uma coisa eu tenho certeza, não foi o diabo, foi Deus. Uma vez eu estava menos frequentando a igreja, trabalhava, chegava à noite, eu reservava um tempo para ler a Bíblia, estudar. E aí eu sentado na minha mesa, aí eu disse, Senhor, eu já reservei aqui um tempo para mim ler a Bíblia. Já reservei um tempo aqui para sentar e ler a Bíblia, mas está faltando um tempo para a oração, porque eu trabalhava em empresas e os horários eram bem conturbados, tá? O Senhor falou claramente comigo. O próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, falou aqui dentro do meu juízo. Eu ouvi a voz dele, não é aqui nos ouvidos, é aqui dentro. Como é que se explica isso? Dá para explicar isso? Não era a voz, eu não ouvi por aqui, eu ouvi por aqui. Depois a gente fala sobre isso aqui, Marcos. Então eu não ouvi pelos ouvidos, eu ouvi por aqui. Deus disse assim, 4 horas da manhã. Aí eu, no meu susto, eu não esperava uma resposta tão audível de Deus. Foi muito claro. Eu ouvi a voz dele aqui dentro da minha cabeça. Ele não estava morto. Um pouquinho, né? Mas eu ouvi e aquilo me impactou. E eu fiquei admirado. Aí eu caí à tona, caí na real depois disso. E aí imaginei, bora, 4 horas da manhã, Senhor. Aí ele disse, é sim. Eu digo amém. Então, mas nós precisamos entender que houve um plano de Deus. Esse plano foi executado. E hoje você que está aqui está vivendo esse plano de Deus. Os antigos, os nossos antepassados, eles viveram um processo, assim como nós estamos vivendo o último processo do plano de Deus para a salvação dos homens, que é o próprio Deus em nós. Esse é o último processo. Os antigos foram salvos? Foram. Eles confessaram o nome de Jesus? Não. Até porque Jesus não estava lá no Testamento. Mas eles creram. Havia dentro do coração dos homens, como Jó disse, agora eu sei que o meu Redentor vive. Revelação de Deus. Através de quem? Do Espírito Santo, que o homem não consegue receber uma revelação de Deus se não for pelo poder de Deus, se não for pelo poder do Espírito Santo. E Deus concedeu a Jó esse poder naquele exato momento. E ele disse, agora eu sei que o Redentor vive. Há uma esperança para a minha alma. Amém? E aí, amados, a última fase desse plano era a descida do Espírito Santo. Aqueles homens receberam essa promessa de que Deus concederia a eles a própria presença de Deus na própria pessoa deles. Amados, isso é pela fé. Só dá para ele entender. Então eles receberam essa promessa, confiaram nessa promessa e esperaram por essa promessa. Até que, do alto, do 8, vocês recebam o poder de Deus. Até que. E aqueles homens se resguardaram. Aqueles homens não saíram pregando o Evangelho, não saíram fora e tal, porque vai vir com não, eles se resguardaram. Eles entenderam que para poder eles pregar o Evangelho, fazer uma obra maior que Jesus, eles precisavam desse poder. Infelizmente, muitas pessoas, amados, perdem os pés pelas mãos, porque tem uma convicção da obra de Deus, e ali ele resolve pregar a palavra de Deus, resolve alugar um ponto, abrir um ponto, colocar umas cadeiras e pregar. Ali a palavra de Deus. É proibido isso? Pregar a palavra? Não, devemos pregar a palavra. Mas tenha muito cuidado. Porque, como eu já falei aqui para vocês, amados, a sua boa vontade para Deus não é a que prevalece. Eu não estou dizendo que Deus vai desmerecer. Tá? Mas não é a que prevalece. Muitas vezes nós pensamos isso. O que prevalece é a vontade de Deus para nós. E você estabelecer que a vontade dele, meu filho, pode esperar. Que vai acontecer. Pode chover para, mas
Mas nada vai impedir o agir de Deus através da tua vida, porque você está no centro da vontade de Deus e não no centro da sua vontade. Esses homens esperaram pela promessa e no tempo devido veio, e foi justamente no período de muita festa, tá? Festa que se concentrava lá em Jerusalém e que muitas pessoas estavam lá exatamente por causa desse motivo. Era uma festa religiosa. E aí, como de repente, as pessoas que ali estavam testemunhando que viram algo como uma língua repartida de fogo e desceu sobre aqueles, apesar de milhares e milhares de pessoas que estavam ali, desceu somente aqueles que estavam esperando pela promessa, aqueles que estavam crendo, aqueles que estavam confiando no Senhor. E eles receberam o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E diz a palavra de Deus lá no 2,4 que diz que todos, quem? Os discípulos de Jesus. Não foi todos que estavam na festa. Todos, quem? Os discípulos de Jesus ficaram cheios do Espírito Santo. Mas aprenda isso. Diga assim, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Diga assim, cheio do Espírito Santo. Mas sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Não é que você não tem o Espírito Santo de Deus. Não é isso. A partir do momento que você tem entendimento da pessoa de Jesus, esse entendimento só foi aberto na sua cabecinha por causa do Espírito Santo. Porque ele que convenceu o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, a partir desse momento, o Espírito Santo já está agindo a tua vida. Mas não significa que deve parar aí. Tá? Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Estou vendo esse copo d'água. Copo d'água. Esse copo aqui quase cheio. Mas, amados, a partir do momento que você tem entendimento da pessoa de Jesus, você tem entendimento de que você é um pecador, você tem entendimento de que você está lascado, aqui falando no nordestês, não tem salvação para você, não tem advogado que possa julgar e você ser absolvido de uma causa eterna. Você tem esse entendimento, aí você diz, meu Deus, o que é que eu faço? Mas exatamente como Pedro fez aqui, depois que recebeu esse poder de Deus, ele pregou ali para aquela multidão, falando exatamente do plano da salvação. E depois que eles terminaram, que Pedro terminou, aquelas pessoas chegaram para Pedro, o que é que nós fazemos? Estamos perdidos. O que é que eu preciso fazer? Porque ele disse, se arrepende, sejam cheios, recebam o Espírito Santo. Se arrependam e recebam o Espírito Santo. Então, a partir do momento que você se arrependeu, aqui no Espírito Santo, na sua totalidade, você se arrependeu e entregou de Jesus, o Espírito Santo entrou. Mas ele entrou total, encheu aqui teu bucho, você secou o copo? Não. É o primeiro passo. Eu estou aqui materializando a ação do Espírito Santo para a sua vida. Estou trazendo aqui no ensino. Então é exatamente isso que acontece. Você tomou um golinho, deu mais alguns passos na salvação, começa a ler a Bíblia, buscar a Deus, mas o Espírito Santo continua aqui. Uma parte dele está aqui. Você ainda continua sendo conduzido pelo seu eu. Você continua ainda cometendo alguns pecados. Bebida, cigarro, droga, prostituição, ainda continua ainda agindo na sua vida. Você está lutando contra esses pecados, porque agora você tem entendimento que você precisa abandonar e deixar esses pecados. E aí você começa a buscar a presença de Deus, porque você já ouviu falar que você precisa ser santo, porque Deus é santo. Aí você aí você mais do Espírito Santo. Mas aí continua ainda uma parte do Espírito Santo aqui do lado de fora. Mas aí você começa a buscar a presença de Deus, se dedicar. Você começa a abandonar o seu eu. Você começa a desejar mais Deus e ver as coisas deste mundo. Mas aqui com você continua dividindo, escutando os Beatles, os Rolling Stones. Continua aqui a lá, vem uma música de rap, eu sei que sou. Aí você, Jesus, Espírito Santo, aí, assim. Aí você continua ali, mas tem que buscar o Senhor, buscar o Espírito Santo.
Aí vem o São João, aí vem as festas juninas, boi de milho, aluar, a coisa toda, as quadrilhas, eita, não sei. Aí, amados, aquele que luta contra a ação do Espírito Santo na tua vida começa a levar no teu tempo na escola, as quadrilhas, as fogueiras vocês pulavam, né? Os pactos que faziam lá naquela bacia, até todo mundo para casar, né? Aí fazia lá aquele negócio de bacia e tal. Aí, amados, você está com sede, você vai beber mais. Aí você começa a buscar mais a presença de Deus, começa a jejuar, começa a se consagrar mais, começa mais a ouvir as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Você começa a se desligar das coisas do mundo. Aí inventaram o infinito do celular. Este ladrão, este é um homicida. Ele já matou tanta coisa no celular. E o bicho não foi preso ainda. Continua em liberdade, uma desgraça dessa. Destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo relacionamentos, amado. Aí você, amada, continua aqui. Eu estou não, é só um pouquinho que eu estragando aqui. É que está estragando da igreja, nem pode. Estragando da igreja assim. Mas publica isso, publica aquilo. Aí, amado, quando você olhar, tem 1 hora, 2 horas, 3 horas de celular. É exatamente aquele momento que você tinha marcado o Espírito Santo para beber mais. Era aquele momento que você tinha marcado, alguns dias atrás estava fazendo, e aí, amados, você acabou que deixando para trás, substituindo ele para estar no Instagram mesmo, sendo da igreja, né, os irmãos por postagem e tal, aí você não voltou mais. Aí, amados, essa água que eu bebi hoje não vai servir para amanhã. Amanhã eu tenho que beber de novo. Vocês só bebem uma vez a água na vida. Não. Aí o que acontece? O copo enche de novo. E eu esvazio de novo. Assim é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos tomar um posicionamento. Eu quero beber desta água. Foi exatamente isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Mulher, se você soubesse quem está te pedindo água. E a água que eu poderia te dar. Porque aquele que bebe da água que eu der, nunca mais terá sede. Quando nós aprendemos, amados, sermos cheios do Espírito Santo, meu filho, não vai secar mais. Por quê? Porque agora quem governa a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Sou mais eu. E é que nós precisamos aprender isso. Muitas vezes a gente só fica no primeiro gole, no segundo gole, mas esquece que falta o restante. Há uma totalidade, amados, de mergulharmos, amados, justamente nessa água, como falei, água na Bíblia, vento, fogo, geralmente está voltado para a pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Amados, uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo, uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo, ela tem um comportamento diferente. Ela é uma igreja diferente. Tá? Uma igreja, mas onde o Espírito Santo tem liberdade de mover essa igreja, é uma igreja que se move diferente, é uma igreja que anda diferente, é uma igreja que pensa diferente. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Após, amados, a pregação de Pedro, impactou a vida daqueles homens que estavam. O Espírito Santo convenceu eles do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E eles disseram: o que é que a gente faz? Se arrependa e receba o Espírito Santo. Eles se arrependeram. E sabe quantas pessoas foram? Mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se converteram com a pregação. O poder do Espírito Santo foi liberado e ele convenceu aquelas pessoas. E o poder do Espírito Santo agiu de uma forma tremenda na vida daquelas pessoas. Por quê? Porque eles tiveram entendimento disso. Isso nos mostra o quê? Nos ensina o quê, amado? Que nós precisamos entender e saber que o poder do Espírito Santo ele é liberado quando também nós liberamos o nosso coração das coisas deste mundo. Não tem, amados, como ser cheio do Espírito Santo, você ainda está dividido com as coisas deste mundo. Não tem como fazer um paralelo. Eu continuar com Deus e continuar neste mundo. Não tem. Você tem que cortar o cordão umbilical. Até porque você nasceu de novo. Esse novo nascimento é justamente fruto da ação do Espírito Santo. Mas como você ainda não entendeu isso, e você continua na igreja e tomou um golinho do Espírito Santo,
apenas um pouquinho, você acha que está bom. Você continua fazendo média ainda com este mundo, quando você deveria ter saído dele. Você ainda continua sendo seduzido pelas coisas deste mundo e achando que está tudo bem porque está na igreja. E aí usa de algo para respaldar a sua atitude. Não, é porque não é assim não. É porque eu entendi assim que não é da noite para o dia, não é no instalar de Deus, não é mudando de vida. Ok? Eu também entendi isso. O apóstolo Paulo diz que nós devemos desenvolver a salvação. Então é algo que acontece todo dia. Mas eu quero dizer para você, que se você se agarrar a isso e achar que é algo que acontece todo dia, mas se você não fizer a sua parte, o Espírito Santo vai fazer. Porque o que eu ensino aqui para a igreja é: eu faço o que Deus faz. Se você não fizer, Deus não vai fazer. Se você não fizer a sua parte, o Espírito Santo não vai fazer a parte dele. E aí, amados, esses homens, essas mulheres que aqui estavam presentes, foram envolvidas, foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam o poder do Espírito Santo, amados. O que é que aconteceu? Mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de mente. Eu não entendo como é que a pessoa diz que entregou a vida a Jesus, está vindo para a igreja, diz que lê a Bíblia, mas a mente não mudou ainda. Continua ainda com mente e pensamento mudando. Eu vou ler aqui para você, aqui em Atos capítulo 2, verso 42, eu já li uma vez para vocês. E aqui vai falar agora, vai esmiuçar o estilo de vida de pessoas cheias do Espírito Santo. Vai esmiuçar agora como é que é uma vida de uma pessoa que tem verdadeiramente o Espírito Santo. Eu quero que você aprenda isso. Eu quero dever de casa. Se ainda hoje ler esse texto aqui umas 10 vezes, fala com Deus. Leia, você tem que ler esse texto aqui. Peça para o Espírito Santo falar com você. Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração e ver em que áreas que aqui estão, exatamente nesses trechinhos aqui, nesses 5 versículos. Aqui está, amado, nesses 5 versículos, todo o estilo de vida daquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo e foram impactadas do Espírito Santo. Se vocês não saem isso aqui, peça o Espírito Santo para clarear para vocês, já que você não entende. O Espírito Santo não está entendendo, não, clareia aqui para mim. Peça a ele. Diz aqui. E eles se dedicavam, eles quem? Aqueles que se converteram. Havia 3.000 pessoas só aqui? Não! Amados, havia muita gente aqui. A gente pensa na nossa probabilidade, né, de contar. 3.000 pessoas é muita gente. Mas aqui tinha 10 mil, não sei quantos milhões de pessoas. Nessa festa em Jerusalém. Todos os povos vinham para estar junto ali para comemorar essa festa, que era Pentecostes. Aí a gente olha aqui, 3.000 pessoas. Eu não vou conjecturar aqui de quantas 1.000 pessoas tinham lá, nem dizer quantos por cento foi alcançado pelo poder do Espírito Santo. Mas eu sei de uma coisa: eram exatamente essas pessoas aqui, que estavam com o coração quebrantado e contrito, que receberam o poder da palavra e foram libertos. E aí, amados, diz aqui, ó, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. O que é isso? Se dedicavam. O que é uma dedicação? É se entregar. É você se empenhar em algo que você quer. A pessoa, ela quer passar no vestibular. Ela tem um propósito, ela quer fazer uma faculdade de medicina. E ela precisa passar no vestibular. Ela vai se dedicar ao quê? Aos estudos. E para se dedicar aos estudos, ela vai abrir mão de quê? Primeira coisa que deve ser abrir mão, diga aí, vocês esperam. Lazer. Primeira coisa, quando a pessoa quer se dedicar e alcançar algo, ela vai ter que abrir mão dos seus prazeres, da sua diversão. Isso é se dedicar. Você vai abrir mão de fazer aquilo que você talvez mais goste. Estou dizendo que ele pode. Eu gostava de jogar futebolzinho, não posso mais também, vai ficar doido. Pode. Mas está em último lugar. Eu vejo, acho tão interessante, mas eu trago isso, esse exemplo do mundo, eu trago para nós aqui.
exemplo de dedicação dessas pessoas, as pessoas que querem ir para a Olimpíada, ganhar uma medalha, um bichinho desse tamanho de ferro. Metal, vou dizer assim, metal, porque ouro, prata e bronze são metais. Os valores agregados a eles não é os valores que eles realmente têm, foi aquilo que o homem colocou. Quem foi que escolheu? Ficou agregou aquele valor? Ou são isso. Então, eles, amados, por causa daquele metal, eles se dedicam à vida dele totalmente. Tinha um relacionamento, namorava, não vai mais namorar. Eu digo que eu ouvi isso de boca de atletas. Porque foram ver quantas horas você treina por dia? 12, 14. Bicho, não mais. 12 horas por dia. Aquelas pessoas que nadam, aquelas piscina olímpica, 12 horas por dia nadando. Por quê? Porque eles querem alcançar aquele alvo, aquele pedaço de fé. E eles têm que se dedicar. A alimentação, não como mais pizza, Coca-Cola, não. Por quê? Porque eu preciso me dedicar. E para poder alcançar lá, eu tenho que cuidar da minha saúde, do meu corpo. E ali eu vou ter que me dedicar, eu vou abrir mão das coisas gostosas que eu gostava de comer, não como mais. Não tem mais tempo para namorar. Eu cheguei assim, a pessoa chegou lá para uma daquelas atletas da Olimpíada, uma jovem, e aí você começou a dizer, não, meu tempo é assim, meu treino, tal. Sim, mas aí você não tem namorado? Não tenho. Porque eu não tenho tempo. Está vendo? E as pessoas abrem mão dos seus prazeres, dos seus desejos, para conquistar um pedaço de ferro. A subir no pódio. E a palavra de Deus diz que nós temos uma coroa. Não uma coroa perecível, que aquele ferrugem lá rouba a ferrugem, como nós temos uma coroa eterna. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que a nossa caminhada até a glória de Deus é como um atleta. O atleta tem que se dedicar, se quiser chegar até lá. Então, amados, aqui começa com dedicação. E essas pessoas, amados, que receberam ali aquele poder do Espírito Santo de Deus, uma das coisas foi, se dedicavam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ou seja, era a coisa que estava em primeiro lugar na vida deles, era conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. É a única coisa que está na vida do crente. Porque eu vejo pessoas que se converteram 10 anos não conhecem a Bíblia. Não sabem um texto de qual é Santiago. Não conhecem os livros da Bíblia todos. Não sabem dizer quantos livros tem na Bíblia. Não estuda para conhecer melhor, para compreender a palavra. E pior, para pregar a palavra. O que é que você quer dar? Aquilo que você não tem. Como é que pode? Não convém. Você vai pregar aquilo que você pensa. E o pior que desgraça que tem é esse. É pregar aquilo que você pensa. Isso é ensino farisaico. E é só quem vê por aí nas igrejas. Quando eu oro, está lá, a pessoa vem com um pensamento, eu tenho que desconstruir aquele pensamento, desconstruir como? De acordo com aquilo que eu penso? Não, de acordo com aquilo que a Bíblia fala. A gente começa a viver a Bíblia, como não conhece, não estuda, não lê, não se dedica, e aí a gente vai fazer a nossa Bíblia. Isso aqui eu entendo que é pecado, isso aqui não tem nada a ver com o que diz para você. Você tem base bíblica? Porque eu faço isso. Porque eu prego, eu encontro texto bíblico para poder ter respaldo bíblico. Os crentes farisaicos, eles vivem por aquilo que eles acham que é. Eles moldam a santidade dele. Não, isso aqui é um comportamento santo. Esse aqui precisa não. Para que isso? Tem nada a ver. Começa a desgraça não tem nada a ver. Pastor, mas eu vou fazer. Não tem nada a ver, não. Agora você está dizendo que não tem nada a ver. Quando chegar no juízo, de juízo, você vai ver. Isso não tem nada a ver. Rei de Deus. Você vai argumentar o quê? Não, Senhor, é porque eu pensei, é porque eu achava. Porque o que vai valer do juízo é o que está estabelecido aqui. Eu não posso chegar lá naquela cancela que está com rodoviário com o meu carro. E aí tem um dia de licenciamento, aí tem mais 10 dias, um diz uma coisa, um diz outra, aí você vai para aquilo que lhe convém. Depois do vencimento tem mais tanto dia lá, cara, não está assim.
Aí eu disse, não, tem tanto dia, o outro diz tem 50, 60. Então já que tem 50, 60 dias, eu vou por esse. Para mim, vai me dar um prazo, vou pagar. Aí tu chega lá na cansada. Aí eu, quando a rodoviária chega, a habilitação está vencida. Sim, eu tenho tanto dia. Eu disse para você. Não, me disseram que tinha tanto dia. Pois eu trabalho não é pelo que me disseram, porque aquilo está estabelecido na lei. E na lei está dizendo só tanto dia, vai comendo. Mas eu trago esse exemplo aqui. Mas nós fazemos isso com as coisas de Deus, com as Escrituras. Fazemos, sabe por quê? Porque não se dedicamos. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão. Eu não entendo. Como que a pessoa diz que se converteu, entregou a vida a Jesus, mas quer viver desassociado da igreja? É uma dificuldade para vir para a igreja. Ela só tem estabelecido, às vezes, o culto de domingo, o culto de terça estabeleceu. Os outros dias não interessam. Você não entende o que é comunhão. Você não entendeu ainda o que é ser igreja. Você não entendeu ainda o corpo, você não sabe ainda o significado do corpo de Cristo. Porque se você soubesse o significado do corpo de Cristo, você não faltava o culto, porque eu sou esse dedo, e eu preciso estar nessa mão, porque os outros dedos também estão, e eu quero ter comunhão com eles, e esse corpo trabalha junto. Há uma dificuldade, a gente tem que conseguir juntar o povo de Deus. Vamos ter isso aqui na igreja, não vou poder, por isso não vou poder. Está em último lugar a comunhão. Não entendeu ainda mais o que é fazer parte do corpo de Cristo. Não entendeu ainda. Fazer parte do corpo de Cristo, a comunhão está em primeiro lugar. As demais coisas estão em último. Se eu vou, porque em primeiro lugar está a comunhão. Eu não estou respaldando responsabilidade. Se você assumir um compromisso, responde o compromisso que eu não assumir. Mas você, temos aqui estabelecido, não adianta agora, dia tal vai ter sido na igreja. Quando chega a dia, não vai, não vai não. Porque tanto que eu assumi um compromisso, e agora vou ter que participar de tal coisa tal. Calma, quando você assumir isso? Mas depois, porque não sei o que, né? Aí começa a desculpa. Você tinha um compromisso com o corpo de Cristo, aí você assumiu depois disso o compromisso para fora de qualquer outra coisa. Você vai ter que honrar a sua palavra. Você é irresponsável. Você não está dando primazia às coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Sabe o que é comunhão? Da junta. Não é espiando o outro. A palavra de Deus diz, amados, que depender de vocês, depender de nós, tem paz uns com os outros. Ou seja, depende de mim. Não é para mim pôr uma pessoa, mas também pergunta para ele assim, você tal, também responde a mesma moeda. Eu dou é o troco. Não deixa passar, não. É isso que a palavra de Deus está respaldando, não. O que se depender de vós, tem de paz uns com os outros. Eu não dependo das pessoas para ter paz no meu coração. Eu dependo de mim mesmo. Está a situação complicada? Não quero. Amém. Vou resolver. O que é que está precisando? Não pedir perdão? Me perdoe. Ficar de joelho? Fique de joelho. Porque depende de mim essa paz. Amém? Amém. Ao partir do pão e as orações. Ao partir do pão, o que é isso? Você pegar um pão e partir do pão? Não. Também, amados, isso aqui está no nível de comunhão, só que veio agora na questão material. Porque, amados, algum egoísta desgraçado dentro da igreja. Os crentes não me dá, recebo, é só o verbo só conjuga nessa pessoa. Recebo, me dá. Os crentes egoístas, tanto para receber, para sair da igreja, você peguei e falei tudo para mim. Não pensa no seu próximo. Aqui, amados, havia um princípio de que o que é repartir o pão é o cuidado uns com os outros. É você se lembrar que muitas vezes o seu irmão não tem o que você tem. Você podia repartir. É para se preocupar, tá certo? Uns com os outros. E as orações. Tá? Esse grupo aqui, amados, seleto de pessoas, eles também buscavam a Deus em oração, mas em comunhão.
Satanás sabe disso. E qual é o resultado do nosso contexto brasileiro? O culto de oração é o menos frequentado das igrejas. Pode ser canto das igrejas. Domingo, lotado a igreja. Culto da palavra, de ensino da palavra. Aí cai metade. Às vezes menos da metade. Menos da metade. Por isso a igreja tem 400 pessoas no domingo. Vê se justifica isso. É porque no domingo todo mundo está de fora. Sim, na terça-feira todo mundo trabalha da meia-noite. É tudo a rigir. Aí tem 400 no domingo. Culto de doutrina da palavra, terça-feira. Depois das 8, lá na igreja. Tem 100, 80, 60 pessoas. Cadê os 340? Estão em casa. Não é possível, tudo trabalhando. Aí vamos para culto de oração. Tem 30, tem 20, tem 400. Vocês acreditam nisso? Vocês pensam que eu estou criando aqui coisa? Vocês pensam que eu estou inventando? Não estou inventando. Estou falando com a realidade. Culto de oração, 30, 40 pessoas. Na igreja tem 400, tem 500 pessoas. Justifica isso? Vigília. Já que você trabalha no horário do... Não, vigília. Meia-noite. Porque eu só não tenho nada para fazer no dia, mas eu tenho. Meia-noite. 2 horas, 3 horas de vigília. Isso aqui é muito difícil para mim. Aí começa. Mas nós não entendemos o que é pagar um preço por causa da salvação, pela qual já foi paga para nós. Entendemos? Todos os dias eles estavam cheios de temor. Temor. A palavra diz que o temor a Deus é o princípio, ou seja, é a primeira coisa. Entende? Cadê o temor a Deus? Não, mas eu tenho temor a Deus. Tem temor a Deus? E como é que você desrespeita o seu líder? Como é que você desrespeita o seu discipulador? Sabe como é que você desrespeita? Como é que você desrespeita o seu marido? Onde a palavra de Deus disse que o marido é o cabeça da casa, o cearense se fala. Quando diz ele é o cabeça da casa, ele é a autoridade. Mas não vem com justificativa, eu não quero nem saber o que ele é e o que ele faz. Eu só entendo o seguinte: Deus estabeleceu, e é um princípio espiritual. E pode prestar atenção. E toda casa em que esse princípio espiritual não é praticado, é um desgaste de casa. É os filhos da droga, prostituição, homossexualismo, a vida financeira não vai para frente. Pode prestar atenção. Não sei o que é. Porque eu não sei o que é que na igreja eu sou santinho, vou para a igreja dessa. Voando, é tão leve. Não sei por que é. Não está a igreja, agora quer saber quando passa na porta de casa. Começa chutando logo a cadeira, a primeira cadeira que está na frente. Pá! Não, que está vendo sujo. Ai meu Deus, você não faz nada de casa. Eu vou para a igreja buscar o Senhor e chega aqui esse casal desse jeito. Homem, o que é que está fazendo? O pobre olha assim. Próximo tudo que você for poder voltar, ele está com um monte de alho aqui na mão. Esperando você. Olha. Amados, eu brinco, mas infelizmente é uma realidade. Porque eu já fiz. Pessoas chegaram para mim, quando a gente vai falar uma coisa, não, fulano de tal, eu boto minha mão no fogo por ela, tu está aqui. Sabe quem não conhece, a gente avalia as pessoas, né? Não avalia aqui pela igreja, tudo lindo, maravilhoso. Olha, sabe? Ô, Santinho. Tiago dela, vou pegar para as cadeiras, subiu tudo. Foram arrebatados. Agora em casa, meu filho. Chega na porta de casa, tira ali as vestes, as vontades. Tira as asas. Aí meu filho pega a peixeira. Bora, vamos mexer com o papai, chega em casa. Vamos se esconder. Chega, vamos mexer com a oração. Não dorme, até os cachorros se escondem. É a pau também. Felizmente, somente espritado. Vamos parar por aqui.
temor ao Senhor. Todos, eles não tinham temor, não. Todos estavam cheios de temor. Sabe por que eles estavam cheios de temor? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E agora eu pergunto a você, amado. Você, amado, que está aqui. Depois desses conceitos, qual é a sua atitude? Porque eu vou dizer para você. Depois que eu tive esse conceito para a minha vida, desde que eu comecei esse estudo, é a primeira oração que eu faço, antes de abrir os olhos. Espírito Santo, me enche. Eu preciso que o Senhor me encha hoje. Por favor, me enche. Porque se Ele não me encher, o que vai prevalecer? O velho não está aqui. O mal continua dentro de nós. Esse bichinho continua aqui, só esperando uma chance para pular fora e se manifestar. Por isso que eu não preciso do Espírito Santo cheio. O Espírito Santo eu quero só um pouquinho. Eu quero toda agora. Mas bem cedo. A primeira coisa que eu faço, não importa a hora que eu me acordo de madrugada, a primeira coisa que eu faço é ir lá na geladeira para me botar. Eu vou dizer assim, o Espírito Santo aqui é tudo. É a primeira coisa que eu faço. Se a água é o Senhor, a água toda, a primeira coisa que eu faço. Amados, isso se manifesta no mundo espiritual. Sabe? Faça isso. Siga esse conselho. E vocês vão ver a mudança e transformação na vida de vocês. Amém? Amém. Ficar sentado mesmo, tá? Dar aqui alguns avisos para vocês.